Então, vamos começar. Bom dia, gente. Bom dia. Quando vocês quiserem fazer alguma pergunta, quando vocês perceberem que eu estou respirando, né? Às vezes ele está terminando uma explicação, aí eu percebo quando vocês colocam o microfone, né? Aí vocês podem interferir, viu, gente? A gente agora, nesse modo, nós vamos ter mais ou menos umas 8 aulas. Então, por exemplo, se essa aula aqui eu não terminar na hora certa, eu não vou sair meio-dia, de jeito nenhum, porque eu não quero nem morrer aqui de falar e nem vocês de me ouvirem. Então, o que faltar agora, eu completo à tarde, o que faltar à tarde, eu completo na semana que vem, entendeu? Eu geralmente, em sala de aula, eu faço assim, para não ficar aquele estresse, para a gente dar tempo da gente conversar, tá certo? Porque imunologia a gente aprende conversando, a gente aprende dando exemplos, aplicações clínicas, e é esse meu objetivo com vocês, tá bom? Então, vamos lá. No S1, foi uma satisfação, foi a primeira vez que eu dei aula no S1. Olha, esse mês passado eu nem dei aula no S1, tá vendo? Então, no S1, eu organizei de uma tal forma, porque eu senti falta, quando eu dava aula no S3, de alguns conceitos que eu precisava o tempo todo resgatar, porque vocês não tinham sido trabalhados da maneira que eu gostaria, né? Porque aí, como eu vou entrar em algumas situações, eu precisava de alguns conceitos lá atrás. E vocês fazem parte de uma turma que tiveram 3 aulas comigo no S1, tivemos aula prática. Então, eu dei uma olhada, ontem a Camila conversou comigo e eu vi as aulas, tá aqui a aula que eu dei, então eu sei exatamente o que eu vou abordar em cima do que vocês já tiveram comigo, tá bom? Então, nesse primeiro momento, eu coloquei propriedades gerais, a gente vai rever algumas coisas importantes que vocês viram no S1, porque eu preciso que vocês revejam isso, e a gente vai à tarde começar na imunidade inata, depois a gente vai passar para a imunidade celular, depois a gente vai passar para o humoral e assim por diante. E o que eu pretendo fazer em todas essas aulas? Eu vou acrescentar, gente, coisas atuais. Tanto que essa aula aqui, eu já coloquei o coronavírus, né? O coronavírus já está aqui. Porque pense num vírus bom para estudar imunologia. Sabe o que o coronavírus veio dizer para mim? Vocês não vão nem acreditar. Tem somente 20 anos que estou aula de imunologia. Mas o coronavírus veio dizer para mim, você não sabe nada de imunologia. Pense aí do criatura. Eu tenho paixão pelo HIV porque ele é show. Em simplesmente driblar o sistema imunológico. Mas esse criatura chamado coronavírus, ele é muito pior. Então, ele vem dizer para a gente, vocês não sabem nada de imunologia. Então, eu vou colocar algumas coisas muito importantes também sobre isso, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu quero começar, olha aí, gente, um lançamento que eu vou em breve, vocês vão ter um e-book 0800, escrito por mim, principalmente, como eu sou orientadora principal desse e-book, junto com a professora Sônia Leite. E eu tenho um prazer de trabalhar nesse e-book, tive o prazer de trabalhar nesse e-book com 20 ex-alunos meus. A maioria monitores de imunologia e alguns apaixonados. Tem até um aluno daqui da Unicristo que entrou comigo. Então, esse é o meu primeiro e-book. A pandemia possibilitou isso para mim, que foi possibilitar me dar tempo para eu fazer uma coisa e realizar isso aí. Falar para vocês de imunologia de uma maneira mais fácil, tá certo? Eu espero que vocês gostem. Ai, meu Deus, toquei sem querer aqui, desculpe. Então, fiz o possível para que vocês venham a gostar e vocês vão amar. Quando eu estiver prontíssimo, tá? Eu estou na fase de revisor de texto, aí eu passo para vocês. Então, vamos lá. Eu mostrei esse slide no S1 para vocês. E veja que eu já acrescentei mais uma coisa, né? Eu já vi, olha o outro, Michel, antes da prova, pretendo, né, Michel? Então, eu mostrei esse slide, que foi muito importante, porque a palestrante, como eu disse para vocês, ela veio numa reunião de médicos, porque a discussão
Era o que não poderia faltar no curso de medicina. E ela veio explicar por que ela disse isso. Exatamente porque as doenças do século XXI, elas simplesmente, quando vocês saírem profissionais, vocês vão precisar saber imunologia. E aí eu acrescentei, porque esse slide dela é do ano passado, de mais ou menos em setembro, não me lembro, e aqui é de maio. E aqui eu já acrescentei uma outra doença, né? A Covid-19. Então, que faz parte dessas doenças que a gente precisa ter um olhar, né? Ter uma compreensão da imunologia. Então, olha aqui, ó, quando a gente estudou no S1, eu disse para vocês que esse nosso sistema imunológico é o nosso sistema de defesa, né? E ali você está vendo, eu já coloquei ali o coronavírus, que eu também tenho ódio dessa criatura, mas ao mesmo tempo tenho paixão, porque agora eu estou estudando mais a imunologia. Então, a gente se perguntou lá no S1, se nós temos um sistema de defesa, a gente tem que se perguntar, defesa contra quem, né? Então, nós temos vários aqui no nosso meio, né, vários patógenos, e o nosso sistema imunológico ele tem que identificar esses patógenos para que ele possa desenvolver o melhor mecanismo, melhor defesa contra os patógenos, tá certo? Que nós aprendemos, dissemos, falamos o termo antígeno. Então, quando eu quiser me referir a uma substância estranha, por exemplo, oriunda de um vírus ou uma bactéria, então, para eu não estar dizendo o nome deles, eu vou chamá-lo de antígeno. Ah, professora, mas se for uma proteína minha, porque tem paciente que tem doença autoimune, mas não deixa de ser um antígeno, tá certo? Agora, a diferença, porque é um antígeno próprio. Antígeno próprio são proteínas minhas. Antígeno estranho são proteínas de outra pessoa, certo? Ou de outro patógeno. Se eu receber um transplante, um órgão de vocês, então as proteínas do órgão transplantado em mim vai ser um antígeno estranho para mim, tá certo? Então, a gente sempre generaliza na imunologia o termo antígeno, certo? E a gente vai continuar com esse termo aí. Uma coisa que eu preciso que vocês compreendam, tenho essa informação, que a gente precisa saber, a gente tem que lembrar disso, não sei se já começaram a trabalhar com microbiologia, que existem patógenos que a gente chama de extracelulares, certo? Então, aqui, ele coloca aqui situações, ó. Olha aqui, ó. Aqui é uma célula minha de defesa, né, que pode estar representada por um macrófago, por exemplo, e aqui ele está colocando 3 patógenos. Veja que esses 3 patógenos eles estão fora da célula. Eles podem sobreviver fora da célula, tá certo? É o que a gente chama de extracelular. E aqui, olha aqui outro também. Existe mais patógenos aqui, veja que essa célula não tem nada aqui dentro, e esses patógenos estão fora. Se você olhar nesse outro lado, que ele está representando patógenos intracelulares, você está vendo aqui, olha, tem patógeno no citoplasma da célula, mas tem patógeno dentro do vacúolo, né, do fagossoma, por exemplo. Então, eu queria que isso ficasse bem claro para vocês. Então, existem patógenos que vivem fora da célula, que a gente chama de extracelular, e existem patógenos que moram dentro, que sobrevivem dentro da nossa célula, tanto no citoplasma quanto dentro de vacúolos, certo? Por que eu estou reforçando isso? Porque, veja, uma coisa que a gente tem como defesa é produzir anticorpo, certo? Quando eu produzo anticorpo, gente, jamais o anticorpo vai entrar aqui dentro. Jamais o anticorpo entra aqui. Então, você já pode deduzir que o anticorpo é importante contra o patógeno extracelular, tá certo? Quando o vírus, por exemplo, o coronavírus, mas o coronavírus é um intracelular obrigatório. Realmente, o vírus era para estar aqui, ó. Mas veja, a gente precisa impedir que ele entre. Então, o anticorpo é importantíssimo para se ligar a ele, quando ele ainda está fora, e impedir que ele entre em outra célula, em uma célula. Então, a gente tem que ter essa coisa. Então, se o patógeno está fora, então, veja, os mecanismos imunológicos que nós vamos conversar ao longo das nossas aulas, esses mecanismos imunológicos vão ser diferentes dos mecanismos imunológicos que eu vou falar para vocês, que são importantes contra patógenos intracelulares, tá certo?
E aqui, depois, vocês olham com calma uma lista, né, de patógenos que poderão estar fora, dentro, olha aqui os nomes deles. Aí você diz, professora, mas eu aprendi que o vírus é um patógeno intracelular obrigatório. O pessoal da MIC analisa esse termo, né? Como é que ele está aqui fora? A gente tem que lembrar, quando o vírus está aqui, que ele se replica, ele sai, ele vai ter um momento aqui fora, e ele vai entrar nessa célula aqui. Então, enquanto ele está aqui, ele está fazendo exatamente a definição. Ele é um parasita intracelular obrigatório. Mas no momento que ele sai para poder infectar novas células, ele está num ambiente extracelular, tá certo? Então, para isso, eu preciso ter defesas contra patógenos extracelulares para que a gente possa, então, controlar essa infecção, tá certo? Então, nunca esqueça disso. Existem os patógenos que vivem fora e existem os patógenos que vivem dentro, certo? Ok? Então, vamos nós. E a gente viu também, gente, que a gente tem uma defesa inicial poderosa, que é a imunidade inata, que a gente falou... Professora? Oi, meu bem. Só uma dúvida. Lá, quando a senhora mostrou os patógenos intracelulares, né, os citoplásmicos, aí tinha células natural killers, e o que é esse TC? Oi, desculpa, eu estou bebendo água. O que foi? Sim, quando, nessa coluna aí que tem o patógeno intercelular citoplásmico, o que é o TC mesmo, hein? TC? Tem célula natural killer. Citotóxico. Eu vou falar para você. Ah, sim, obrigada. O que é citotóxico, que é natural killer, porque inclusive aqui ele coloca quais são os mecanismos que são importantes, mas nós vamos conversar isso. O que eu quero agora, Camila, é que você entenda isso, que tem fora e tem dentro. Não adianta, por exemplo, vou dar um exemplo. Se nós vamos ter um ataque, nós estamos numa guerra, nós vamos ter um ataque, e esse ataque é pelo mar, não adianta o exército ir, adianta. Veja que eu quero que vocês entendam isso. Quem tem que combater o invasor que está no mar, que vem pelo mar, é a Marinha, tá certo? É nesse contexto que eu quero que fique esse slide aí, tá bom? Obrigada, prof. Nada. Então, olha lá. A defesa inata, ela vem de nascimento. A gente conversou alguma coisa sobre isso. O termo inata vem de nascimento. Então, ponto. Essa defesa aí inicial, tanto que a gente chama de inicial, todos nós já temos, elas estão prontas, certo? Eu não preciso esperar que as células dessa defesa elas sejam ativadas para poder participar. Não, na verdade, se eu entrar agora ali no elevador e alguém espirrar, por exemplo, e eu inspirar algum patógeno que tenha naquele espirro, na hora que esse vírus entrar ou outra coisa entrar, e for lá no meu alvéolo, eu tenho uma célula chamada macrófago, olha o nome dele, alveolar, certo? Então, no momento que eu estou inspirando, olha só, é questão de segundo, né? Inspiração para ir lá para o alvéolo, então aquele macrófago vai lá e fagocita, certo? Então, isso não precisa eu esperar dias para que ele faça isso. Ele faz isso em questão de segundos. Então, é isso que eu quero também. Lembrar que isso já está pronto. E nós temos uma defesa mais tardia, né? Por que é mais tardia? Porque, na verdade, essas células, elas precisam ser ativadas. Eu não tenho anticorpo, eu preciso produzir anticorpo. E a média de produção, de ativação dessas células da defesa tardia, que é adquirida, que são os linfócitos, a média deles a se ativarem, para vocês terem uma ideia, é mais ou menos 10 dias. E aí eu digo, por que a gente diz uma média de 10 dias? Porque, por exemplo, alguns vão responder rapidamente em 4 dias, mas outros podem responder em 15. Então, a média geral dessa resposta tardia vai depender, é um caráter individual de resposta, entendeu? Então, é uma coisa que eu quero chamar a atenção para você de tardia, porque ela não é rápida, ela demora, tá certo? Aí você pergunta assim para mim, professor, mas como é que eu vou saber que o meu paciente, naquele momento que ele está me procurando no consultório, ele está desenvolvendo uma resposta inata ou adquirida? É muito simples. Ele vai chegar para você, você vai ao exame clínico, você vai ver que ele está com febre, ele vai dizer que está com dor na garganta, ele vai dizer, aí você vai examinar a garganta, você vai ver que tem pus,
Entendeu? Então, aquilo ali está dizendo para você que a imunidade inata dele falhou. Como é que eu sei? Está doente. Então, enquanto ele está doente, a imunidade adquirida, ela está sendo desenvolvida. Olha o termo, adquirida. A gente adquire essa imunidade, essa proteção, após a exposição. E no momento que o paciente procura, que está com algum sintoma, que está sentindo alguma coisa, então ali você pode ter certeza, a imunidade inata falhou. Quem é que está naquele momento sendo estimulado para proteger aquele paciente, para combater aquele patógeno que está causando aquela doença? É a imunidade adquirida, tá certo? Aí você vai ver, ele começou a sentir alguma coisa hoje. Aí ele vai sentir alguma coisa amanhã, depois. De repente, uma semana, ele vai dizer, doutora, eu estou ótimo. Ou seja, foi o tempo que precisou para que essa defesa fosse trabalhada, tá certo? Então, eu quero que também fique desse slide essas duas coisas. Uma defesa inicial, que já está pronta, e uma defesa tardia, que ainda precisa ser estimulada. E, logicamente, qual é o objetivo das duas? Eliminar o invasor, tá certo? Então, aqui na esquerda, você tem a imunidade inata. Então, eu tenho aqui, ó, a pele, né, a barreira física, né, tem minhas células, que a gente vai falar, lembrar um pouco delas. Eu tenho células dessa defesa que fazem parte dessa defesa inicial. Eu tenho um macrófago que é só abrir a boca e ele fagocita. Eu tenho um neutrófilo que no instante migra, eu mostrei para vocês esse processo, a gente vai relembrar aqui, que também migra e de repente, quando ele chegar lá, ele fagocita, não precisa ninguém dizer para ele, vai, cara, fagocita. Não, ele chega lá e fagocita, certo? E veja, essa defesa ali, como ela já está pronta, ela acontece aqui coloca horas, mas aqui é segundos a horas, né? Aqui está errado, agora que eu fui ver, certo? Então, veja, aqui não, aqui ele está representando a adquirida como sendo dias. Essas células, os linfócitos T, os linfócitos B, para que, por exemplo, o B produza anticorpo, demora muito tempo. A gente vai ter essa aula de imunidade humoral, tá certo? Então, o que eu quero aqui? A defesa inicial é uma questão de segundos a horas, essa defesa já está pronta, e a defesa adquirida, como o próprio nome está dizendo, você adquire após, tá certo? Após contato, e demora uma média que a gente diz, é em torno de 10 dias para que ela seja produzida. Então, na imunidade adquirida, a gente tem duas imunidades. Eu vou dar isso em duas aulas separadas. A imunidade celular, eu acho que eu já vou dar semana que vem, na sexta, eu acho. Eu vou ter uma imunidade celular e eu tenho a imunidade humoral, certo? Então, veja. Olha aqui, patógeno dentro do macrófago. Olha aqui o patógeno dentro de uma célula epitelial, por exemplo. Então, veja, são patógenos intracelulares. Então, quem é que vai ser importante da defesa adquirida para combater esse patógeno intracelular? É a imunidade celular. Quem é que está liderando essa imunidade celular? É o linfócito helper, certo? É o linfócito auxiliar, que a gente vai conversar muito sobre ele, e o linfócito T citotóxico, que a menina perguntou para mim o que era TC. É o linfócito T citotóxico. Quando você pensar em imunidade humoral, você pense que o patógeno está extracelular e de que forma o linfócito B vai me ajudar a fazer isso, produzindo anticorpos, tá certo? Então, a imunidade humoral, pense sempre, associe com anticorpo. Eu vou tomar uma vacina, está todo mundo desejando as vacinas e a vacina de Oxford está em primeiro lugar. O que ela vai estimular na gente? Isso aqui. Então, ela vai estimular exatamente essa defesa aqui, tá certo? Quando você fala em imunidade celular, nós vamos ter a participação do T helper, que é o vermelhinho, e o azulzinho, o T citotóxico. Você já pode até pensar aqui, o que é que uma célula chamada T helper, também chamada em português T auxiliar, que é que uma célula que tem esse nome faz na vida? Olha o termo, T auxiliar. Ela vai auxiliar, certo? Ela é uma célula que ela vai secretar um monte de proteínas chamadas citocinas, que o objetivo é auxiliar. Então, veja só, essa célula está infectada, tá vendo? Tem um patógeno aqui no citoplasma dela. Ela está infectada.
Como é que o T auxiliar vai ajudar essa célula aqui, secretando uma citocina, que vai ativar essa célula e ela mesma consegue destruir o que está dentro. Jamais o help vai chegar aqui para matar essa célula, jamais. Ele auxilia essa célula a ela mesma combater esse patógeno aí. A gente vai ver isso, a gente vou dar exemplo para vocês, o que acontece na tuberculose, por exemplo, quando forma granuloma, você vai ver a ajuda do T-helper com uma cloro formando granuloma para nos proteger da micobactéria, tá certo? Nesse contexto aqui, vamos imaginar uma célula epitelial nossa infectada por um vírus. Essa célula epitelial, ela não é um fagócito. Essa célula epitelial, a única forma que você tem de combater essa infecção, não tem jeito, é chamando esse cara aí, que pelo nome você já pode deduzir o que é que ele faz. Olha o termo, citotóxico. É uma célula que é tóxica. Ou seja, de que forma o citotóxico vai ajudar essa célula aqui? Vai ajudar essa célula matando. Não tem outra maneira, tá certo? Ele vai matar. Então, nós temos duas maneiras na imunidade celular. O helper, que vai ajudar, e o citotóxico, que vai matar. Ok? Então, aqui são patógenos intracelulares, esse é o objetivo principal da imunidade celular, e a imunidade humoral, olha aqui, os anticorpos, tá certo? Então, a gente vai ter uma aula de imunidade celular, aí nós vamos falar do TH1, da vida, do TH2, vou ensinar vocês a rezarem bastante para o TH1, para nos proteger, e vamos falar em outro momento da imunidade humoral. Aí a gente vai falar dos nossos anticorpos, aí eu vou trazer um pouco das vacinas que estão falando aí, que nós estamos desejando que até dezembro chegue para a gente. Olha aí que eu disse para vocês como o COVID, como o SARS-CoV-2, ele ajuda a gente a estudar imunologia. Então, olha aí, eu até coloquei aqui no meu título, Sistema Imune, cadê você? Porque olha só, se eu tenho imunidade inata, né, que eu vou relembrar a vocês alguns aspectos dela, que já está pronta, aquela questão de segundo me protege. Aí, se isso falhar, eu tenho a defesa adquirida, eu tenho os linfócitos maravilhosos, perfeitos, produz anticorpo. Por que está acontecendo tantos casos, outros pacientes desenvolvem um estado grave, né, de infecção? Quando você mostra essa figura aqui, se apresenta com diferentes nomes, exatamente. Olha aqui, ó. Aqui, eu queria que você localizasse aqui para mim, nessa figura, meu objetivo é esse, a inata é adquirida, né? Aqui o paciente está infectado, então bem aqui, olha, aqui o vírus está entrando, tá certo? Então veja, falhou alguma coisa, jovem, se ele está entrando, porque já falhou a barreira física. Lembra que eu disse, a barreira física é formada pela pele e pela mucosa. Como ele entra pelo trato respiratório superior, nós estamos falando da barreira física formada pela mucosa. Então, se ele está entrando, essa barreira física não serve para nada, né? Então, ele tem, a gente vai ver que ele tem as nossas células do trato respiratório, no início, praticamente no adulto, tem receptores que facilitam essa entrada. Então, o vírus, ele não quer nem saber, ele entra, tá certo? Ele nem espera ser convidado, ele entra. Então, essa barreira física, até a química, que a gente produz antibióticos naturais, como as defensinas, nada disso funciona, tá certo? Então, ele entra. Quando ele entra, gente, nós temos uma outra defesa, que a gente vai falar aqui hoje, a gente produz uma coisa chamada interferon alfa. Então, essa célula aqui está sendo estimulada exatamente a produzir essa citocina. A gente vai ver isso no final da aula. Professor, eu preciso conhecer o interferon alfa? Precisa, porque o dia que você for médico infectologista, tiver com um paciente com hepatite C, gente, já existe na terapêutica. Você pode usar essa citocina na terapêutica, que tem uma resposta muito boa no tratamento da infecção pelo vírus da hepatite C. Então, é uma coisa que a gente produz. Eu preciso conhecer o que essa citocina faz de importante e por que ela foi utilizada na terapêutica, né, para tratamento de pacientes com infecções virais. Inclusive, aqui para o coronavírus, já tem artigo mostrando do potencial de se usar essa citocina para combater o vírus. A gente vai falar dela mais na frente.
Então, aqui seria imunidade inata, né? Imunidade inata falhou total. Se ele entrou e ainda está saindo, olha, se ele saiu, nem o interfere ajudou. Nesse outro quadro aqui, ele mostra aqui a célula dendrítica. Lembra que eu falei para vocês que tinha uma fofoqueira no sistema imunológico? Pois é. Essa aqui é como se agora, já que isso aqui falhou, ela precisa acionar a imunidade adquirida. É aquela que faz a ponte entre a inata e a adquirida. Aqui nós vamos ver o desenvolvimento da imunidade celular. Eu vou precisar estimular os linfócitos, tanto o linfócito helper quanto o linfócito citotóxico. E também nós vamos produzir anticorpo, não vamos? Então, também eu vou estimular a imunidade humoral. Então, veja, para combater o SARS-CoV-2, a inata falhou, eu vou ter a célula dendrítica capturando esse antígeno e levando lá para o órgão linfóide secundário que a gente conversou, para apresentar por linfócitos, estimular aquele linfócito a participar dessa resposta imune, e eu vou ter não só a celular, viu, gente? Eu vou ter também a imunidade humoral. São objetivos distintos, tá certo? Então, olha aqui que coisa interessante. Quando você olha para uma figura dessa, eu nem botei, né, a fonte, depois eu boto. Então, quando eu boto uma fonte, uma figura dessa, então veja só, vamos começar por aqui. Vai, meu Deus, esse bicho é muito sensível, gente. Olha lá, volta aqui. Quando a gente olha aqui, ele está mostrando as pessoas de grupo de risco, mas não é isso que eu quero mostrar para vocês. Eu quero mostrar para vocês aqui, ele entrando, o vírus se replicando, certo? Ele inibindo os nossos interferons e ele ampliando aqui, ó. Então, veja, onde está a minha barreira física? Seria aqui, né? Então, ele conseguiu, isso aqui ajudou? Não, ele entrou. Então, quando ele entra, a gente vai ter a inata. A inata, principalmente fortalecida, já que é um processo inflamatório agudo, pelo neutrófilo, certo? Aí tem aqui na minha corrente sanguínea monócito, que vai passar para o tecido e vai se transformar em macrófago. Então, você vai ter células que estão aqui, que vão ser acionadas, o T-helper, que vai ser estimulado, como eu falei. Você vai ter um assassino da inata, que vai participar também, a natural killer. Você vai ter um assassino da imunidade adquirida, que é o T citotóxico. Ou seja, você vai ter, gente, toda e qualquer resposta imune sendo acionada. E olha como ele colocou aqui, eu não sei, eu não vi, acabei não vendo o nome, ele vai conseguir driblar, eu vou usar o termo que ele usou, driblar qualquer uma dessas respostas aí. Agora, isso aí, gente, e isso aí a gente pode colocar em quê? Em 10% da população que teve? Isso aí acontece naquele pessoal que está precisando ir numa UTI, que está no respirador. A maioria das pessoas, gente, para aqui, né? Para aqui na inata. Tanto que você vê, tem gente que diz assim, eu só senti. Olha, eu tive um aluno que só disse assim para mim, professora, a única coisa que eu senti foi que eu fiquei sem sentir cheiro. Eu digo, oi, filho, só teve isso. Ele ficou sem sentir cheiro, passou assim, pelo menos umas 2 semanas sem sentir cheiro. Como é que ele sabe que ele teve? Porque ele foi fazer os testes, realmente mostraram que ele estava. Aí teve gente que diz assim, professora, eu só tive diarreia. Oh, infeliz, só teve que ir para o banheiro, porque você sabe que o coronavírus também vai lá no intestino. E tem várias e outras reações. Então, esse pessoal aí não está nesse contexto, viu? De driblar tudo isso aí, não. Na verdade, o sistema imunológico, ele é perfeito, ele funciona muito bem, tá certo? Isso aqui, de driblar e causar toda a COVID, que é a doença, é porque é em pessoas que realmente o sistema imunológico, de uma certa forma, ou ele exagerou, como a gente vai mostrar aqui, ou ele não foi capaz, né? Aí você imagina uma pessoa de 80 anos que não tem um sistema imunológico eficiente como o de vocês. Então, tem várias coisas associadas, tá certo? E é uma coisa interessante, olha, gente, isso vocês têm que ficar antenados. Quanto mais a gente estuda, como esse caso do vírus, quanto mais a gente estuda esse vírus, mais possibilidades de tratamento está sendo trabalhada, certo? Está sendo pensada, está sendo produzida. Então, quanto mais eu sei dele,
a gente tem uma arma para se tratar. Então, isso é importante. Então, aqui eu coloquei essa figura que eu achei fantástica para mostrar para vocês. Certo? Vou começar aqui, por exemplo. Se eu sei que ele entra e ele precisa se ligar num receptor que está na minha célula, chamada ACE2, né? Então, se ele precisa ligar nesse receptor, então é muito simples eu pensar, poxa, então vamos bloquear o receptor, né, não? Então, vamos estimular a produção de anticorpo contra esse receptor, né? Para bloquear o receptor. Ah, mas aí eu não posso, porque esse receptor é muito importante para mim. Então, é mais fácil eu bloquear a proteína que tem nele, que vai ligar nesse meu receptor. Então, eles estudaram o vírus e viram que eles têm essa bolinha aqui, ó, tá vendo? Essa é uma bolinha que é a proteína S, que é a proteína spike. Então, ora mais, se ele tem esse spike e é com essa bolinha que ele liga no meu receptor ACE2, então, o que é que eu vou fazer? Estimular pela vacina a produção do anticorpo que reconheça essa bolinha e, logicamente, quando você amarra ele, ele não consegue entrar. Isso é uma coisa boa. Outra coisa importante é que a gente produz uma citocina, que a gente vai falar aqui daqui a pouco, chamada interleucina 6, que gera aquela coisa, aquela inflamação, a hiperinflamação, que se chama muito, eu adoro esse nome, tempestade de citocina, e ela é veiculada por essa citocina chamada interleucina 6, que a gente ainda vai falar, viu, gente? Então, bom, se é ela, então por que a gente não bloqueia ela, né? Então, veja, eles foram estudando, e olha aqui, já tem várias coisas utilizadas para tratamento, pensando em bloquear qualquer uma das nossas respostas imunes naqueles pacientes graves, tá certo? Agora, como profilaxia, é a vacina para impedir que o vírus entre na nossa célula. Então, só para recapitular, lembrar sempre, quando a gente fala de imunidade inata, é a primeira linha de defesa. Você imagina a célula, se fosse numa guerra, e aqueles soldados que estão no front. É eles que vão para a guerra, tá certo? Para que ele possa participar, ele não precisa ser estimulado, eu não preciso ter tido contato antes. Primeiro, porque não tem memória imunológica. Então, essas células dessa defesa, elas não guardam na memória. Eu até gosto de brincar dizendo que eles têm a posse, porque eles não guardam na memória o contato que tiveram ontem. De ontem para hoje, meus fagócitos já esqueceram que fagocitaram alguma coisa, certo? Então, isso não é uma coisa que a gente diz, ela é rápida, porém, eu não preciso ser exposta para desenvolver, por isso que ela é rápida. A rapidez vem disso aí. Agora, a ausência de memória imunológica é ruim, porque na semana que vem, quando o meu fagócito se encontrar com esse mesmo antígeno que está aqui, que ele está comendo, ele vai fagocitar com a mesma intensidade, ele não vai aumentar a capacidade dele, entendeu? De produzir, de fagocitar mais rapidamente, certo? E aqui, só para reforçar as células, a gente teve assim, uma aula prática, falando de algumas coisas delas, e eu preciso, se vocês tiverem um tempinho, dar uma revisitada lá, para a gente poder perder tempo falando em sinetivação de macrófagos, recruta bastante, olha, exatamente, a gente vai falar disso também. Então, olha aqui, os granulócitos, né, a gente falou muito dele, aqui o neutrófilo, o eosinófilo, o basófilo, a natural killer, né, que a gente já falou, aqui é o monócito, transformando-se em macrófago, que agora ele vai para o tecido, quando ele se transforma em macrófago, e nós temos os mastócitos. E ainda tem a fofoqueira, eu lembro dela, olha aqui, a fofoqueira do sistema imune, a célula dendrítica. Então, esse é o grupo que está no front, tá certo? Que está ali importando para a gente, para nos defender, se em algum momento eu entrar em contato com algum patógeno. Eles já estão todos prontos. E essa criatura aqui, ela vai ser uma célula que vai ficar observando o que está acontecendo, caso não funcione essa defesa inata, então ela vai sair do tecido e vai lá nos nossos órgãos linfóides secundários, tá bom? E vai ativar a outra defesa cardíaca, que é a imunidade adquirida. Então, ela é importante, eu gosto sempre de colocar ela como uma célula que fica, é como se fosse uma ponte entre a inata adquirida
tá certo? Ok? Então, vamos imaginar, se essa aqui não existisse, como é que os linfócitos iam saber o que está acontecendo no tecido? Então, essa fofoqueira aí, ela é essencial para uma resposta imune eficiente. Outra coisa que eu quero que também fique bem claro aqui. Esse desenho foi eu que fiz, né? Até que ficou mais ou menos. É uma coisa que eu chamo de cooperação celular. Aqui vocês estão vendo 3 células. O macrófago, a natural killer e os neutrófilos. Certo? Então, veja. Essas células da inata, elas interagem, elas conversam entre si, através de uma proteína que elas secretam, chamada citocina. Então, a gente vai ouvir falar, por exemplo, a IL-6 que ele falou ali, é uma citocina, tá certo? O interferon é uma citocina. Então, são citocinas. Então, veja, se o macrófago tiver agora o meu tecido em repouso, ele não secreta citocina. Quando é que ele passa a secretar a citocina? Quando ele fagocita alguma coisa. Então, nesse momento onde ele fagocitou, ou ele interagiu com o patógeno, então ele se ativa. E ao estar ativado, ele secreta a citocina. Então, aqui eu coloquei aqui patógeno no bucho dele. Então, ele está secretando essa citocina, que é a interleucina 12, para ativar a natural killer. Aí você vai dizer, para que ele vai ativar a natural killer? Por que eu estou chamando de cooperação? Porque ela pode ajudar esse macrófago a se tornar mais ativado, inclusive aumentar a capacidade de fagocitose dele. Como é que ela faz isso? Ai, meu Deus, isso é muito sensível. Desculpa aí, gente, o bicho aqui é sensível demais. Então, como é que ela faz isso? Ela simplesmente está tendo opsonização. A gente já está falando até opsonização. Então, olha aqui, a natural killer, ela vai secretar interferon gama, que vai ativar o macrófago. O interferon gama é uma citocina ativadora de macrófago, certo? No momento que ele está ativado, olha aí, ele pode secretar outras citocinas, TNF, interleucina 1, que vão estimular os neutrófilos, certo? Então, isso eu quero que também fique claro para a gente. As células se comunicam, como eu estou me comunicando com vocês pela voz, as células se comunicam pelas citocinas. Aí você escutou uma reportagem que dizia assim, o T-HELP ativou o testotóxico. Esse ativou, por trás dessa palavra, tem uma coisa chamada citocina. Ele ativa porque ele secreta uma citocina que vai ativar o citotóxico. Ah, como é que o macrófago vai recrutar neutrófilo? A gente viu isso, né? No mecanismo de migração de células, a gente viu que o neutrófilo ele sai do sangue e vai para o tecido. Quem é que estimula essa migração? O macrófago. Como? Secretando citocinas. Entendeu? Então, essa coisa, a gente precisa também deixar bem claro que existe uma cooperação não só entre células da inata, mas existe uma cooperação entre células da inata e a adquirida, existe cooperação entre as células da adquirida, e depois que as células da adquirida são estimuladas, elas vão ativar essas células da inata e assim por diante. Deixa eu só ver aqui, está me perguntando uma coisa, eu vou só ver aqui o chat, é porque o chat não está ligado aqui, viu? Só um minutinho. Como é que está o chat? A senhora prefere que a gente fale as dúvidas por microfone, professor? Eu prefiro, porque o chat, de vez em quando aparece, quando eu vou tentar ler, ele já saiu. Pode interromper, gente. O Guilherme tinha perguntado se... 8 aulas com vocês. Oi. O Guilherme tinha perguntado se no macrófago estava tendo opsonização, acho que a senhora já respondeu, né? Olha aí, ele já está usando um termo, né? Opsonização, na verdade, ali, o desenho não é bem de opsonização, mas opsonização a gente vai conversar ainda sobre hoje ainda, tá bom? Opsonização é que se eu tivesse aqui, nesses patógenos aqui, um monte de proteínas que facilitariam isso aqui. Isso aqui é um receptor dele, é um receptor que a gente vai falar aqui,
que é o receptor que reconhece PAMP. Mas nesse caso aqui em particular ainda não é uma opsonização, tá bom? Mas pode interromper que eu não tenho pressa não e a gente vai ter condições de, se não terminar aqui em tempo hábil, a gente vai conversar mais tarde, ok? Pode interromper, eu até prefiro que vocês usem o microfone. Então, olha aqui, gente. Reforce isso. Molécula de comunicação. Citocinas. Então, olha o macrófago aí. E eu vou usar os termos médicos, tá certo? Olha o macrófago. Olha o receptor dele reconhecendo uma estrutura do patógeno. Eu vou já dizer o que é PAMPs. Então, isso aqui faz com que ele se ative. Ao ser ativado, ele secreta citocina. Olha aqui, tá vendo que eu fiz um círculo? Ele está secretando a primeira citocina dele, que é o TNF-alfa. O TNF é fator de necrose tumoral. Então, veja, quando ele secreta que a citocina age sobre ele mesmo, a gente diz que isso é uma ação autócrina, certo? No momento que ele secreta a citocina, e essa citocina age sobre o endotélio ali próximo, a gente chama isso de ação parácrina, certo? Quando o macrófago secreta uma citocina, que ele está lá no fígado, viu? Vamos imaginar lá no dedo, lá no fígado, abaixo da pele do dedo. E essa citocina cai na corrente sanguínea, vai lá no meu fígado, então eu chamo isso de ação endócrina. Então, veja, não pense que uma célula que está no tecido, ela só vai produzir citocinas que vão agir ali por perto. Não. Ela está ali no tecido, embaixo do meu dedo, por exemplo, e essa citocina, ela pode, inclusive, ir lá no meu hipotálamo e simplesmente regular o meu termostato, levantar ali um pouquinho e eu vou ter febre. Então, isso é uma ação endócrina. Se ela for sair do meu tecido, embaixo do dedinho aqui, né, e for lá no meu fígado, também é uma ação endócrina. Ou seja, as citocinas, elas são produzidas, mas elas não agem só localmente, não. Dependendo da circunstância, ele pode secretar uma citocina que vai bater lá na medula óssea e vai dizer, produza célula-tronco mais neutrófilo. Eu quero que fique também essa noção para vocês. Professora. Oi, meu bem. Professora. A senhora pode voltar um slide? Oi? Pode voltar um slide no anterior? Oi. E essa relação de macrófago e célula NK. O macrófago, primeiro, ele vai reconhecer os antígenos e primeiro vai liberar IL-12. Aí a célula NK ela vai matar o macrófago após isso ou não? Nesse caso aí porque, veja, vou imaginar que eu sou macrófago. Eu estou precisando de ajuda para me fortalecer. Quem pode ajudar ele na inata é a natural killer. Como é que a natural killer vai saber que o macrófago está precisando de ajuda? O macrófago secreta interleucina 12. A interleucina 12, ela ativa a natural killer, porque se ela tiver repouso, ela não ajuda nada. E ela também não secreta citocina. No momento que essa interleucina 12 age sobre um receptor que tem na membrana da célula natural killer, ela se ativa. E como consequência, o que acontece? A natural killer secreta a citocina dela, chamada interferon-gama, que é uma citocina que ativa macrófago. Então, esse macrófago, ele se torna mais capaz de secretar mais citocinas e ele se torna com uma maior capacidade de fagocitar mais, tá certo? Então, ele pode participar de recrutamento de neutrófilo, ele pode fagocitar mais, ele pode ativar mais o endotélio, entendeu? Aí você vê uma pergunta. Digamos que isso aqui não foi suficiente para ativar o macrófago e o patógeno continua sobrevivendo dentro dele. Como é que eu vou fazer para ativar mais ainda esse macrófago? A gente vai ver que na imunidade celular, a gente tem o linfócito T-helper, que é um grande produtor de interferon-gama. Então, o interferon-gama vai ser produzido em grande escala pela imunidade adquirida. Então, no início, quem ajuda o macrófago infectado é a natural killer, que ela produz pequenas quantidades de interferon-gama, mas ajuda, se o patógeno não for muito virulento. Mas se for uma micobactéria, por exemplo, que causa tuberculose, só isso não é suficiente para ativar o macrófago, porque a micobactéria está aqui dentro. Quem vai ajudar esse macrófago é o TH1.
secretando grandes intensidades de interferogama, tá certo? Então, essa cooperação, ok? Tranquilo? Professor? Oi, meu Não bem. mata, né? A NK Oi, não mata o macrófago. eu não ouvi. A célula NK não vai matar o macrófago. Não, nesse caso não, ela está aí como ajudante, tá certo? Ela poderia Aí, matar? Poderia, mas veja só, se eu estou te pedindo ajuda, nessa circunstância aí, sobre a influência da interleucina 12, ela entende que ela precisa ajudar, tá certo? Agora, ela poderia matar o macrófago? Poderia. E eu vou mostrar para vocês como é que ela poderia reconhecer o macrófago e matar. Mas nessa cooperação aí, o objetivo é só ajuda, tá certo? Não é a morte. Mas que ele pode matar, pode. Eu vou mostrar para aí a vocês lá na frente, tá bom? liberação do macrófago de TNF-alfa e interleucina 1 é para chamar mais neutrófilos para aumentar, para eles virarem macrófagos, não é isso? Exato, mas veja só, o próprio macrófago, no momento que ele interage com esse patógeno aqui, ele já pode secretar essas citocinas. Mas no momento que a natural killer aumenta a capacidade dele de se tornar mais ativo, aí ele aumenta a capacidade dele de citocina, entendeu? Ele pode produzir citocina se ajuda a natural killer. Mas se ele quer aumentar a capacidade, imagina que aquele invasor precisa de um ataque mais fulminante, então ele precisa ser ativado com mais intensidade. Então a natural killer entra aí, ele aumenta a quantidade de citocinas, tá certo? Ok? Isso não quer dizer... Professor, Oi, meu bem. o Carlos Ademar está sem microfone, aí ele pediu para eu só falar uma pergunta dele. Ele falou sobre aquele fato de que os macrófagos se apresentam com diferentes nomes a depender do local onde eles estão, né? Tipo, Kupfer no fígado, Langerhans na pele. Aí ele quer saber se a diferença é apenas nomenclatura ou se tem diferença morfológica ou funcional. Não, o que muda, na verdade, é a localização, tá certo? Por exemplo, lá no alvéolo é macrófago alveolar. Mas veja, quando a gente fala do macrófago, não importa onde ele esteja, só muda o nome, mas ele tem o mesmo papel, a mesma função, tá bom? É só questão de nome, questão de localização, a função é a mesma, tá bom? Certo. Aí ele perguntou também se a interleucina 6, ele falou, professora, é essa interleucina 6 que no fígado produz a PCR? Aham, vou falar nela, eu trouxe até um artigo, olha aí, esse rapaz está estudando, exatamente isso. Ele produz interleucina 6 se ela estimula o fígado da gente a produzir proteína C reativa, que vocês vão utilizar muito no diagnóstico clínico. Eu vou falar dela também, tá bom? Então vamos continuando. Então vamos lá, componente da inata. Barreiras físicas, né? A gente já viu isso, pele e mucosa. E a gente só sabe a importância dessas barreiras quando elas são interrompidas. Então aqui abaixo desse ferimento, que poderia ser uma queimadura ou outra coisa assim, então, abaixo, esse tecido vai responder a essa agressão, porque aí houve uma lesão da pele, ela vai responder com uma coisa chamada inflamação aguda. Se tiver invasão de micro-organismos, então você vai ter dois elementos, porque uma coisa é você desenvolver uma resposta inflamatória só contra uma lesão, porque aí são células danificadas, que você precisa tirar, fagocitar, mas veja, não há infecção, não há patógeno. Mas numa situação dessa, onde está aberta a porta, com a porta escancarada, então você tem células mortas e tem também patógenos, tá certo? Porque a inflamação, a gente não pode pensar nela só contra micro-organismos. Porque se eu sair por essa porta e bater meu braço nessa porta e ficar roxo, veja, não houve corte. O que houve foi dano celular. Então, ali eu vou ter uma reação inflamatória, mas não tenho infecção. Agora, nesse caso dessa foto, o que é que eu vou ter? Eu está aberta, né? Então, eu tive a lesão, eu vou responder a essa lesão eliminando as células mortas para poder reparar o tecido, mas também eu deve, com certeza, tive invasão de micro-organismos. Então, aí eu vou ter também uma reação inflamatória para, além de tirar as células mortas, também tirar os invasores. Então, essa barreira física aí passou, né? E aqui ele falou dessa proteína aqui, ó, proteína C reativa. Então, nós temos várias proteínas que fazem parte da inata, inclusive a proteína C reativa, que eu vou dizer para vocês para que ela serve.
Tem a proteína ligadora de manose, tem o complemento, nós vamos ter uma aula só sobre o sistema complemento. Temos defensinas que estão na superfície da célula epitelial, que elas funcionam somente... Elas sabem o que elas fazem? O papel de um antibiótico. Isso aí nós chamamos de antibióticos naturais. Então, elas são extremamente microbicidas. E se eu quiser aumentar a produção, fazer com que a minha célula epitelial produza mais defensinas, então, quem que ajuda? O macrófago. O macrófago secreta TNF, interleucina 1, age na célula epitelial e diz, produz mais defensina. Tá vendo? É tudo uma linguagem ali entre os dois e eu posso aumentar isso daí. Então, ela é excelente microbicida, isso aí. Lisozima é outra substância microbicida que nós temos. Onde é que eu tenho lisozima? Nós temos nos grânulos dos fagócitos, eu tenho lisozima na nossa lágrima, então aqui protegendo a gente, ela é microbicida. Tem no nosso suor, né? Tem na nossa saliva. Olha, então nós temos várias defesas inatas microbicidas que são importantes. Ácido gráfico, olha aí o povo que não gosta de tomar banho, aquele suor, só o suor da gente tem um pH ácido que mata. Então, tem substâncias como ácidos graxos que matam também. Você acha bem que uma bactéria gosta de acidez? Não gosta. Então, isso são defesas inatas, tá certo? Então, veja, nós temos muitas defesas. Então, aqui, olha o que eu coloquei aqui. Então, aqui na esquerda, eu rompi a pele. Então, o patógeno entrou. E olha aqui à direita. Aqui é o trato respiratório superior. Olha que figuras lindas, gente. O Covid ligando na... Como é que a gente pode, gente? Só uma espirrada, essa célula aqui, cada bolinha dessa, gente, é um vírus. Então, ele entra, ele invade essa célula. Olha aqui, olha. Olha aqui. Tudo isso aqui, isso aqui foi feito por uma fotografia por microscopia eletrônica e você consegue visualizar, olha aí, vários, não dá nem para contar, né? De vírus que estão ou estão saindo ou estão invadindo essas células. Então, assim, essa barreira de mucosa, ela funciona mesmo estando íntegra, não porque ele liga no receptor e invade, tá certo? Ele não espera nem ser convidado. Então, se a gente sabe, gente, que a inata da gente não funciona, tanto que não funciona na maioria das vezes assim, porque ele entra, né? Algumas pessoas respondem bem com outras defesas da inata mesmo, pelos fagócitos, pela natural killer, que a gente vai conversar, mas, assim, a gente ainda tem que fortalecer, pelo menos, essa barreira externa, né? A mucosa, os epitélios, a gente tem que proteger isso aí. E a única forma que a gente tem, gente, ainda é o uso de máscara, lavar as mãos. Eu entrei aqui na Unicristo, eu vi que tinha álcool gel e tudo quanto era canto. A gente tem que relembrar esses nossos hábitos de lavar a mão, usar máscara e assim por diante, tá certo? Para fortalecer, porque a gente sabe que a mucosa não funciona de jeito nenhum. Então, veja, se não funciona, lá vem os caras entrar, né? Então, ele passa batido, gente. Ele entra no trato respiratório, vai invadindo, começa as replicações nas próprias células que estão aqui. Ele entra, se replica, sai, já vai invadindo outras células, mas o objetivo dele está querendo entrar onde? Lá no pulmão. Lá no pulmão, ele simplesmente, quando chega a nível de pulmão, eu tenho lá no meu alvéolo uma célula chamada, eu disse para vocês já, o macrófago alveolar. Ele consegue fagocitar o macrófago? Fagocita. Mas a maioria das pessoas, ele fagocita, tem uma resposta normal, né? Ele vai secretar uma quantidade normal de citocinas, TNF, interleucina 1, a própria interleucina 6. O problema é quando ele exagera, né? Sabe aquela coisa? Toda resposta imune ela tem que ter um limite. O problema é que se ele exagerar, é que causa problemas, tá certo? Mas que a gente tem essa defesa boa ali, nós temos. Ele fagocita, se não, 100% da gente está lascado, né? Você vê que a maioria das pessoas, em torno de 80%, tem uma resposta, quando tem, é uma resposta bem leve, e às vezes nem leve é, né? Então, é um sinal que ele funciona muito bem, e essa defesa até chegar ali funciona bem. E ele tem uma produção de citocina equilibrada. O problema é quando ele está desequilibrado, que eu vou mostrar já já o significado de tempestade de citocina. Então, só reforçando uma coisa chamada fagocitose, no momento que o patógeno está ali diante do macrófago, eu quero que vocês lembrem também, não sei se eu falei isso no S1,
Aqui eu desenhei como se fosse um macrófago, eu coloquei essa estrutura aqui funcionando como um receptor. É o receptor famoso, chamado receptor TOL. Para que ele precisa de um receptor TOL? Porque ele vai identificar alguma estrutura nessa bactéria. Veja que esse receptor liga diretamente na bactéria. A bactéria aqui não está opsonizada, tá certo? Ela está sendo reconhecida por um receptor do macrófago. Então, eu tenho vários receptores. Olha, tem esse outro receptor, tem esse outro receptor. Então, tem vários receptores que eles podem reconhecer estruturas compartilhadas por patógenos, que é o que a gente chama de PAMPs. Então, esse é o receptor de PAMP. Tá? Então, vamos imaginar que aqui seja uma bactéria e que esse monte de risquinho que eu botei aqui seja a manose. Manose, várias bactérias têm na sua estrutura externa a manose. Então, eu tenho a bactéria A, B, C e D, são bactérias distintas, mas todas têm manose. Então, esse meu macrófago tem um receptor para a bactéria A em particular? Não. Para a bactéria C? Não. Ele tem um receptor para manose. É o que a gente diz que a inata ela é inespecífica. O reconhecimento é a nível de padrões. Por exemplo, todos nós temos cabelos. Agora nós temos cabelos grandes, pequenos, louro, moreno, castanho. Não importa. Se o macrófago chegasse perto do nosso cabelo, ele ia reconhecer o cabelo. Não importa tamanho e cor. Se ele é liso, se ele é enroladinho, não importa. Então, esses receptores de padrões, eles reconhecem estruturas compartilhadas por patógenos, mas ele não faz a distinção entre eles. E essa aqui é a primeira etapa da fagocitose. Ele precisa reconhecer. Só essa etapa, viu, já é suficiente para esse macrófago secretar suas citocinas. Porque só isso aqui já ativa esse macrófago. Agora, se ele quisesse ativar mais, aí no momento que ele secreta a citocina, vem a natural killer aqui, puf, ativa mais ele também, tá certo? Mas só isso aqui já dá a ele a capacidade de secretar citocina. Prof, então esses PAMPs são estruturas compartilhadas entre os patógenos, né? Exatamente. São comuns a vários patógenos. Acho que eu coloquei no slide seguinte o significado. PAMP, esse P aqui, ó, é padrão, olha, meu Deus, padrão molecular associado a patógeno. Isso é o significado dos PAMPs, tá certo? Então, se eu tiver 1000 bactérias diferentes, cada uma causando uma patologia, nem primas são, certo? Mas elas todas tiverem manose, o macrófago vai reconhecer essas milhares de bactérias distintas porque elas têm manose, entendeu? São padrões moleculares associados a patógeno. Então, essa é a primeira etapa da fagocitose, o reconhecimento. Aí ele emite pseudópodes, tá certo? Quando ele emite pseudópodes, isso aqui fecha, ocorre a fusão aqui, aí forma o primeiro vacúolo, chamado de fagossomo. Nesse fagossomo, a bactéria ainda está íntegra, viva, ela não foi morta ainda. Então, o que acontece? No meu citoplasma, eu tenho lisossomos, que são ricos em enzimas, ocorre a fusão dessas duas estruturas, formando um vacúolo maior, chamado fagolisossomo, o que a gente chama de vacúolo digestivo. O que vai acontecer aqui dentro? Vão ser produzidos radicais de oxigênio, como peróxido de hidrogênio, ânion, superóxido, substâncias extremamente microbicidas, que têm o potencial de matar a bactéria. Isso que acontece. Imagine o fagolisossomo como sendo nosso estômago, pH ácido e enzimas para degradar o alimento. Então, a mesma coisa acontece ali, tá certo? Então, é só para rever as etapas da fagocitose. Então, na inata, ela reconhece tanto PAMPs como DAMPs. Eu vou dizer também o que é DAMP daqui a pouco. Então, esses fiozinhos que eu estou colocando aqui em cima, ó, tá vendo? Então, veja, aqui tem 3 patógenos distintos. Tem o verde, o azul e o amarelinho. Mas, veja, eles têm o mesmo PAMP. Então, ele não está sabendo que aqui é a bactéria A, que aqui é a bactéria B, aqui é a bactéria C. Não importa. Ele está fagocitando como se fosse a mesma coisa. Então, o que ele está reconhecendo? Os PAMPs, tá certo?
Então, a célula dendrítica reconhece pumps e dumps. O que é dump? Vamos saber já já. Pump vocês já sabem. O que é dump? Olha essa célula aqui. Essa célula está saudável, mas essa célula aqui, por alguma coisa aconteceu que ela necrosou, está em necrose, né? Então, ela morreu. Então, será que o meu sistema imunológico precisa saber o que está acontecendo em algum canto do meu corpo, células necrosando por besteira, não é por infecção, às vezes, um estresse oxidativo, alguma coisa? Então, elas liberam DAMPs. O que é DAMPs? É padrões moleculares associados ao dano. Então, veja, o nosso sistema imunológico ele é alarmado tanto quanto tem proteínas oriundas de patógenos, que são os PAMPs, como também tem alguma coisa que está me alarmando, que está ocorrendo algum dano no tecido e eu preciso saber o que está acontecendo. Então, eu preciso estimular defesas para restaurar, fagocitar isso aqui, porque senão esse tecido não é restaurado. Então, é DAMP, tá certo? É associado a células nossas que foram danificadas. Imagina agora o neutrófilo. O neutrófilo fagocitou. Não sei se eu disse para vocês lá no S1 que o macrófago ele morre em combate. Se ele morre em combate, ficou um monte de restos celulares, né? Então, quem que vai fazer essa limpeza? Eu preciso reconhecer aquelas estruturas para poder fagocitar, tá certo? Porque a primeira etapa da fagocitose é a ligação em alguma estrutura, tem que ligar. Para eu poder beber a minha água que eu tenho aqui, eu pego a minha mão e seguro na minha garrafinha, certo? Eu estou segurando na minha garrafinha. Então, o patógeno precisa segurar nos restos celulares. Ele vai segurar porque ali tem os DAMPs. Então, isso também que eu queria reforçar para vocês. Eu adorei esse artigo, eu botei aí o DOI para vocês, se quiserem olhar. Isso aqui que vocês estão visualizando aqui, representado por essa figura, esse monte de bolinha aqui, são citocinas, gente. As vermelhinhas são citocinas. A principal que está aí é a interleucina 6. Mas, com certeza, tem TNF, tem interleucina 1, são todas as citocinas que a gente chama pró-inflamatórias, citocinas produzidas pelo macrófago, certo? Então, aqui, olha aqui o que tem. Fora isso, ainda tem azulzinha, tá vendo a azulzinha? Azulzinhas são quimiocinas. O que é quimiocina? Quimiocinas são citocinas que atraem. Então, eu vou atrair o que para ir? Eu posso atrair monócito para ir, eu posso atrair neutrófilo para ir, eu posso atrair linfócito T. Então, são citocinas que são geradas ali para atração. Então, você imagina isso tudinho lá no nosso pulmão. Um monte de citocinas pró-inflamatórias, que o papel delas é desenvolver inflamação, e quanto mais tiver, se a produção for muito exagerada, mais inflamação eu vou ter, e mais células eu vou chamar lá para dentro. Entendeu? Não sei se vocês já entenderam uma coisa que acontece com o Covid. Na verdade, não é o Covid que causa esse dano todo no pulmão. Quem causa o dano todo, essa inflamação, essa hiperinflamação que acontece, que causa aquele dano que o paciente fica sem respirar, ele fica precisando de um respirador porque está encharcado de água ali. Você imagina, quem provoca isso aí é o nosso sistema imunológico que exageradamente produz citocinas pró-inflamatórias. Ok? Então, olha aí o que ele... Adorei essa figura. Botei lá no meu Instagram, viu? Olha, eu até brinquei assim. Professora? Oi. Desculpa, será que, só para ver se eu entendi mesmo, se a senhora puder contar essa historinha. Vamos lá, tipo, o vírus entrou, já ultrapassou aquela barreira física que a senhora falou, a barreira química também das defensinas. O intuito dele é entrar por essas vias aéreas para chegar lá no nosso pulmão. Aí, chegando lá, tem essa proteína aí que a senhora falou, né, a spike, que está no vírus, e ela interage com a ECA, que está na membrana das células, de várias células, né, inclusive dessas células alveolares, tá certo isso? Exato. Inclusive tem amostra 2, né? Inclusive o macrófago que é rico nesse receptor. Tanto que pois é. Oi. Pois é, a minha dúvida era essa. Por exemplo, o negócio começa a ficar meio baldeado quando, por exemplo, ele já ultrapassou todas essas barreiras. Aí conseguiu entrar dentro da célula. Digamos que, ao mesmo tempo que ele está entrando nessas células alveolares aí, vai começar a se replicar lá dentro, ele também está interagindo
na membrana dos macrófagos e entrando dentro desses macrófagos, não é isso? Mas veja só, é isso. Eu quero saber como é que começa assim o negócio, porque a senhora acabou de falar que... Então vamos começar. Vamos imaginar aqui, eu não quero botar minha máscara, porque eu vou dar exemplo, faz de conta que eu vou me infectar, eu não quero me infectar. Tá. Vamos imaginar eu sem máscara. Do jeito que eu não consegui, eu tirei a máscara quando eu consegui, não. Vamos imaginar eu sem máscara, né? Então, o bicho entrou, né? Ele não vai começar a se replicar quando ele estiver lá no pulmão. Ele já começa a se replicar no caminho, nas células epiteliais do trato respiratório superior, certo? No epitélio que tem aqui abaixo de mucosa, aqui em cima, não chegou nem no pulmão. Ele começa a entrar ali para poder se replicar. Então, ele entra, replica. Veja que aqui por baixo desse epitélio também tem um macrófago, não é só o macrófago lá, não. Então, veja, e aí ele já vai causando dano aí e aquela... já vai causando reação inflamatória e, ao mesmo tempo, gerando vários vírus, porque eles vão se replicando, ok? Aí, ele vai chegar lá no meu pulmão. No meu pulmão, só o que tem são células que são ricas no receptor que ele entra. Lá é cheio. E o macrófago também tem receptor. Então, o macrófago, o vírus pode entrar de duas formas. Ele fagocitando, se ele fagocitar, ele consegue matar, mas o vírus entra no macrófago, quando ele quer sobreviver, ele vai evitar a fagocitose, não é não? Então, ele liga no receptor do macrófago, que é o receptor, que é o mesmo receptor, o ACE2, e ele não entra só por fagocitose, ele entra mesmo, ele invade, e no momento que ele entra assim no macrófago, sem fagocitose, o macrófago estimula, pensa no criatura doido, ele começa a produzir citocina assim, em grandes quantidades, mas não é só do alvéolo, todos os macrófagos, porque abaixo do tecido eu tenho vários macrófagos, desde o início que ele vem produzindo citocina, quando chega lá embaixo ele começa a produzir muita citocina, que é o que ele representa aqui como tempestade de citocinas, está vendo aquela tempestade? Olha aqui embaixo, gente, é tudo citocina. Olha, a interleucina C, botaram a tela grandona. TNF-alfa, interleucina 1, são citocinas pró-inflamatórias produzidas por ele. Ok? Tranquilo? Professora. Oi, doutor. Então vai ser essa tempestade, a partir dessa tempestade que a gente vai ter o aumento da permeabilidade capilar, e aí que vai começar a haver aquelas transduções, aqueles edemas alveolares infiltrativos. Pronto. Você vai ver, viu, Neto, que eu vou já falar disso aí, mas vocês perceberam o que ele perguntou, né? Olha o nome, citocinas pró-inflamatórias. O que elas vão fazer? Induzir inflamação. Uma das consequências da inflamação, que é recrutamento de neutrófilo. Outra é a passagem de líquido do sangue para o tecido, não é isso? O edema, lembra do edema? Uma coisa é você ter o edema na mão, outra coisa é você ter edema lá no pulmão. Você imagina o seu alvéolo encharcado, porque vai ter aumento de permeabilidade vascular e vai ter extravasamento de plasma, né? Vai ter líquido ali. Então, o paciente fica sem respirar porque está cheio de líquido. Quem estimulou isso? Essas citocinas pró-inflamatórias. A gente vai já rever isso aí, a gente vai fazer esse link já, tá bom? Então, vamos de novo, ó. E aconteceu, a inata não funcionou, o que é que eu preciso? Eu preciso acionar a imunidade adquirida. Então, aqui é que entra essa célula dendrítica. Então, o que é que ela vai fazer aqui? Ela vai capturar o antígeno, ela vai simplesmente pegar um fragmento dele, que a gente chama de peptídeo, e ela vai fazer o quê? Ela vai sair do tecido onde ela está. Vamos imaginar lá o tecido abaixo do epitélio, certo? Lá no trato respiratório superior, lá no pulmão, é cheio de dendrite. Onde tem tecido, tem dendrítica. Então, ela vai para o linfonodo mais próximo, e é lá no linfonodo que ela vai fazer o quê? Ela vai chegar perto do linfócito T-helper, que a gente vai ver essa aula quarta-feira, o que vai acontecer dentro do linfonodo, que ela vai, nesse momento, ela vai fazer o quê? Ela vai ativar esses linfócitos para participar da resposta imune, tá certo? Então, isso aqui demora tempo, tanto que essa defesa aqui é tardia, e isso acontece dentro dos nossos órgãos linfócitos secundários. Lembrar que o principal do sangue é o baço,
e que ali a nível de filtração de linfa é o linfonodo, né, que está a nível de pele, né, que filtra aquele líquido do edema que vem da pele. Ok? Então, ela entra nesse processo, ela sai da inata e vai para lá. O que ela vai fazer? Ela vai fazer exatamente isso que está mostrando aqui. Ela está apresentando um peptídeo por linfócito. Lembra que eu falei o que era o termo, o que era o termo virgem? Ai, meu Deus. Acho que é melhor botar logo no PDF. O que eu falei o termo virgem? Veja a minha aula passada também, só para dar os termos que eu vou usar, mas o linfócito virgem é porque ele ainda não encontrou o antígeno. Esse é o momento. Ele está encontrando porque a célula dendrítica está exercendo a função dela, que é apresentar. Só que ela não apresenta o antígeno do jeito que está aqui. Ela apresenta um fragmento desse antígeno, que nós chamamos de peptídeo. Então, o linfócito virgem, ele reconhece o peptídeo do antígeno. A gente vai ver isso quarta-feira, tá bom? É quarta ou sexta, não me lembro mais. Então, ela é a hora de fazer isso. Então, veja só, se a inata falhou, se tudo que a gente falou da inata falhou, a hora é essa dela capturar o que está causando infecção, sair daquele local inflamado e ir lá para o órgão linfótico secundário. Ela migra para lá, o mais próximo possível da região. Se for aqui perto do trato respiratório superior, ele vai para aqueles linfonodos que tem aqui embaixo, né? Aqui embaixo, aqui, dessa região aqui, não sei se vocês estão me vendo aqui, ele está cheio de linfonodo e ele vai para lá para estimular uma imunidade adquirida. Então, só para reforçar o que eu disse lá para frente, a primeira inata, eu vou ter essa parede externa, formada por pele e mucosa. Se passar, eu tenho a barreira interna, que aí seriam as células, que estão as células, os macrófagos do tecido, o mastócito do tecido, e ainda tem o neutrófilo que vem do vaso do sangue para o tecido. Se isso, nada disso falhar, gente, aí eu vou ter o quê? A imunidade adquirida, e quem vai sair daqui para vir aqui, para poder estimular a imunidade adquirida, são as células dendríticas. Aí você vai ter a ação dos nossos linfócitos, tá bom? Que a gente vai fazer lá em 2 aulas seguintes. Então, quando a gente olha para essa figura, imagine aqui uma infecção ocorrendo aqui, a inata falhou, como é que eu sei? Porque aqui começou a ficar inflamado, começou a ficar vermelho, começou a ficar com pus, né? Então, aí a célula dendrítica está aqui, captura uma amostra de um patógeno que está aqui, e ela cai no vaso linfático, está aqui entrando no vaso linfático, ela entra no linfonodo mais próximo, então aqui ela vai aqui para a região aqui da axila, e ela vai fazer o seu papel aqui. O que ela está fazendo ali? Apresentando o peptídeo para o linfócito T virgem. Ele ainda não encontrou o antígeno, a gente está encontrando agora. Aí você vai perguntar, professora, como é que a senhora sabe que o podo é virgem? Como é que eu sei que ele é virgem? Olha aí como é que eu sei que ele é virgem. Porque, veja, o linfócito virgem, ele é estimulado dentro do órgão linfóide, tá certo? Se fosse aqui, o linfócito estivesse aqui, ela poderia apresentar? Poderia, mas aí não é o linfócito virgem, é o linfócito de memória. O linfócito de memória fica na porta de entrada, certo? Totalmente diferente do raciocínio, ok? Professor, Oi. licença. Esse peptídeo é o mesmo peptídeo que é usado nas vacinas? Geralmente eles pegam um fragmento do antígeno. É porque a gente talvez não use o mesmo termo. Na verdade, você pega a vacina, eles usam... Quando a gente pega uma proteína, a proteína ela tem uma sequência de aminoácidos. Digamos que uma proteína tenha 100 aminoácidos. Se eu pegar 3 aminoácidos, né, desses 100, esses 3 aminoácidos eu chamo de peptídeo. Então, isso é um fragmento proteico de uma proteína, tá certo? Então, geralmente a gente usa isso. Eles não usam, talvez, a proteína inteira. Eles pegam a proteína, por exemplo, lá da spike, né? Eles vão pegar uma sequência de aminoácidos que fica na parte mais externa da proteína spike do coronavírus e estimular a gente a produção de anticorpo, tá certo? É um fragmento da proteína original. Então, revendo aqui, só que eu quero reforçar aqui da adquirida, que ela simplesmente desenvolve somente, como eu falei, após exposição. E uma coisa importante daqui, que eu estou testando esse computador,
é a memória imunológica. Isso é importante para a gente, que é o que a gente quer. O que a vacina nos proporciona? É essa capacidade de eu me encontrar no futuro com aquele patógeno, eu já ter linfócitos comprometidos com aquela infecção. Linfócitos que têm memória imunológica. A gente vai falar isso quando a gente for falar das imunidades adquiridas. Uma coisa Professora, a senhora falou em até 10 dias para a gente utilizar a imunidade adquirida, mas quando a gente já tem os linfócitos de memória, aí isso diminui para o quê? Horas também? Olha, gostei da pergunta. Veja só, o Vigil disse que a média ainda é arquia, né? Linfose de memória, gente, é questão de segundos. Ele é tão rápido quanto a imunidade inata. Por isso que a gente, nas reinfecções, nós somos protegidos pela memória imunológica, porque a resposta é rápida. Por exemplo, se eu tiver anticorpo, na hora que entra o vírus na minha corrente sanguínea, ele liga. Pronto, questão de segundos. Se o linfócito de memória encontrar com o antígeno, ele não precisa nem ir para o órgão linfóide, em qualquer canto ele entra. Geralmente, eles são levados para ficar próximos do local de entrada do vírus, tá certo? Então, se eu entrar em contato com o coronavírus, depois é que invade o linfócito de memória. Ele vai ficar lá no meu pé? Não, por quê? Ele vai ficar onde? Por onde ele entra. Por onde é que ele entra? Pelo trato respiratório. Então, eles vão ficar por aqui. Então, no momento que eu me encontrar daqui a um ano, só concluir, esse linfócito, ele automaticamente se ativa de novo, mas é questão também de minutos, ok? Pois não? Então, por que a gente perde a memória? Assim, os anticorpos vão se acabando. Se eu tenho, vamos dizer, constante contato com o vírus novamente, como é que ele realmente vai baixando? Mas está falando de quem? Do coronavírus? Sim. Pois é, não é isso que eu te falei, que quando a gente mais sabe da imunologia, menos a gente desaprende tudinho com o coronavírus? Entendi. Não se preocupe, não que eu vou falar disso. Só segura que você perguntou que a gente vai falar disso aí, tá certo? Tá bom. Tá. Tá bom? Obrigada, prof. Ainda bem que com os outros não são assim, né? Porque até hoje nós temos memória contra o sarampo, né? Graças a Deus. Então vamos nós. Outra coisa que eu quero colocar, reforçar aqui, esse termo específica, tá certo? Aqui você tem 3 anticorpos, meu Deus, 3 anticorpos diferentes, estão vendo até que a cor dele é diferente, 3 vírus também diferentes, vai lá que está escrito errado, aqui não é B, é C. Então, 3 vírus, 3 diferentes. Então, veja, cada anticorpo foi produzido. Eu produzi contra o vírus A, eu produzi esse segundo anticorpo aqui contra o vírus B, e esse aqui contra o vírus C. Vai estar errado, depois eu tenho que corrigir. Tá certo? Então, isso é especificidade. Esse termo é diferente do macrófago, é inespecífico. Aqui não, é específico. E olha aí, ele olha com uma lupa para ele ver diferenças sutis naquele antígeno, tá certo? E isso é uma coisa boa, essa especificidade, porque essa distinção é proporcionada por receptores que eles têm aqui, ó. Aqui é o TCR, que é o receptor de células T. Então, esse TCR, ele reconhece somente esse peptídeo, só. E esse peptídeo veio do vírus A. Se esse peptídeo for do vírus B, ele não reconhece. Por quê? Porque esse TCR, esse linfócito aqui, ele está comprometido a reconhecer somente esse peptídeo que veio de uma proteína do vírus A. Então, veja, quando os nossos linfócitos entram no timo, eles amadurecem, eles proliferam, e ali os linfócitos que saem, milhares de linfócitos que saem, eles saem comprometidos, onde cada grupo é específico para um determinado antígeno. E isso aí vem desse reconhecimento por essas moléculas que eles têm na membrana, chamado TCR por T e BCR por B. TCR é receptor de célula T, BCR é receptor de célula B, certo? Então, mais uma vez, ó, o TCR, ele tem essa molécula aqui que vai dar a ele o potencial de reconhecer. Se você ver essa figura, ela representa exatamente uma especificidade. Porque a especificidade não é só do linfócito.
é o anticorpo também. Então, veja, se você pegar a chave da minha casa e abrir a chave da sua casa, não vai abrir, pelo menos eu espero que não abra, né? Então, ela não abre. Então, especificidade é eu pegar a chave da minha casa, abrir a minha porta e abrir. Então, veja só, é o côncavo convexo do famoso Roberto Carlos, né? Então, isso que a gente chama de especificidade. Então, ali eu tenho vários patógenos em cima. O meu macrófago, ele reconhece esse patógeno por esses receptores que reconhecem os pumps, mas ele não distingue, certo? Tanto que é inespecífico, e aqui eu vou ter o linfócito T com receptores específicos. Vocês estão vendo que tem 2 linfócitos aqui embaixo? Então, veja, se vocês olharem esses linfócitos aqui embaixo, eu até escrevi aqui, eles são incompatíveis, ou seja, esses linfócitos que estão aqui embaixo, eles não reconhecem esse peptídeo aqui. Esse aqui é comprometido a reconhecer esse patógeno, mas esses 2 é contra outra coisa. Então, eles entram nesse linfonodo, saem desse linfonodo e vão para outros linfonodos e vão circular no nosso organismo até encontrar o antígeno que eles são capazes de reconhecer e desenvolver resposta imune. Tá certo? Só fica ali interagindo com a célula dendrítica aquele que tem um TCR específico para isso. Certo? Então, veja só, olha o coronavírus. Ele tem na membrana dele a proteína que eu falei, que é a proteína spike, que é essa amarelinha ali, certo? Então, no momento que eu estimulo a vacinação, eu vou produzir um anticorpo, está aqui embaixo, ai meu Deus, aqui, que é específico contra isso aqui, tá certo? Então, é isso que a gente está sonhando com a vacina. Porque no momento que eu tiver produzido esse anticorpo se liga nessa proteína, que ele precisa dessa proteína para ligar no receptor ACE2. Se eu bloqueio isso aí, gente, ele não liga, tá certo? Se ele não liga, ele não infecta a minha célula. O fato de eu fagostar não vai permitir ele me infectar, eu vou destruir. Na verdade, ele não quer ser fagostado, ele quer entrar, tá certo? Então, se eu impeço ele de entrar, como é que eu impeço? Bloqueando essa proteína que ele utiliza para entrar na minha célula. Então, isso que a gente chama de especificidade, tá bom? Mas aí, viu, gente, olha que eu falei que eu desaprendi tudo de imunologia. Aí eu leio na internet, olha a manchete. Pessoas que contraíram vírus de resfriado comum podem ganhar imunidade à Covid-19, diz estudo. Gente, isso aí é mesmo que matar um professor de imunologia que acabou de falar para vocês que especificidade. Sabe o que é isso daí? Você imagine eu pegar um resfriado, que não tem nada a ver com coronavírus, eu produzir anticorpo contra esse vírus do resfriado, e na hora que eu me infectar com coronavírus, esse anticorpo simplesmente consegue impedir a infecção. Então, veja, não é para ser específico, como eu acabei de dizer para vocês, não são 2 vírus diferentes. Então, veja, eles estão vendo que isso está sendo possível. Então, pessoas que contraíram um resfriado comum, simplesmente elas têm um anticorpo que reage cruzadamente, é o termo que a gente usa na imunologia, com aquele vírus lá, com o coronavírus. O que a gente pode deduzir? Que esses 2 vírus compartilham alguma estrutura reconhecida por esse anticorpo. Olha aí, porra boa. Olha aqui essa aqui. Aqui ele mostra, nesse artigo, a pessoa que teve o Covid e a pessoa que não foi exposta, que é esse caso aí. E ele diz que simplesmente, botou até uma interrogação, ó. Um vírus de uma gripe comum, de um resfriado comum, é possível que ele estimule na gente, aqui não é nem o anticorpo, aqui é o linfócito mesmo, estimula linfócitos que, quando se encontrarem com o SARS-CoV-2, eles combatam o SARS-CoV-2. Olha aí que porra boa. Então, isso é uma reação cruzada. Tanto já tem estudo mostrando anticorpo, como também tem estudo mostrando que linfócitos nossos, de memória, contra o vírus da gripe, pode ser importante para nos proteger de uma infecção pelo Covid, pelo SARS-CoV-2.
Entendeu? Então, aí eu pergunto para você, cadê a especificidade disso daí? Ou seja, isso é uma reação cruzada. Gente, isso não é uma coisa nova, isso existe, isso é que chama de compartilhamento de fragmentos de peptídeos. Ok? Vou dar um exemplo fora Covid, para não ficar só com Covid. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar agora um paciente com febre reumática. Já ouviu falar de febre reumática? Já, né? Então, vamos imaginar, o paciente teve uma infecção pelo Streptococcus, aí você produz anticorpo contra o Streptococcus, aí você fica bom, o paciente fica bom no Streptococcus, mas aquele anticorpo ficou, né? Aí esse anticorpo, quando ele passar lá pelo coração, ele vai se ligar numa proteína lá do coração, que ele vai dizer, olha aqui o Streptococcus, na verdade não é o Streptococcus, é porque aquela proteína lá do músculo cardíaco tem uma sequência de aminoácidos semelhante à sequência de aminoácidos que tem no Streptococcus. Então, você pode dizer, o anticorpo se enganou, na verdade, ele está vendo a mesma estrutura, tá certo? Compartilhada. O tecido cardíaco compartilha alguma sequência de aminoácidos que o Streptococcus tem. Então, o que o anticorpo faz quando o Streptococcus se liga na parede do músculo cardíaco e você desencadeia um processo inflamatório, tá certo? Então, isso já acontece. Muitas doenças autoimunes acontecem por isso. Então, isso é compartilhamento de sequência de aminoácidos que pode gerar esse confundimento, na verdade. Então, se isso existe, eles já mostraram aqui que isso é possível. Eu estou torcendo para que eu já tenha isso aí, né? Porque eu tive um resfriado em janeiro, e eu, quem sabe, se eu não tenho anticorpo contra o coronavírus, por conta de uma gripe comum, ok, gente? Tranquilo? Gente, esse horário vai até que horas, hein? Só para me basear. Até 11h20, 11h40. Acho que o horário oficial é 11h20. Por aí, isso, 11h20 a 11h40 mesmo. Pronto. Fique à vontade, daqui a a senhora, pouco eu viu? paro. Onde eu parar, a gente retoma no horário, tá bom? Daqui a pouco eu paro. Então, outra coisa importante, eu acho que eu já estou chegando no fim. Outra coisa importante, que é importante que a gente compreenda bem o agressor para que você tenha ferramentas, tanto de diagnóstico como ferramentas que você possa utilizar em vacinas. Esse foi um artigo maravilhoso que eu vi esses dias. Olha aqui, ele sabe que o vírus, para entrar, ele liga aqui nesses receptores, né? Tem dois aqui, inclusive. Tem o ACE2, né? Que é esse receptor, que ele está mostrando como sendo esse azulzinho, né? E tem também esse ativador, que, então, na verdade, ele precisa se ligar no receptor e, ao mesmo tempo, no ativador. Não é só no receptor. Essas duas estruturas são fundamentais para que ele entre, tá certo? O que é que eles viram, esses cientistas, que eu fico louca quando eles encontram coisas importantes? Que as pessoas que têm suscetibilidade à infecção são pessoas que têm uma maior expressão dessa estrutura aqui. As pessoas, tá vendo que ele está mostrando aqui fraca? Tá mais, o azul está claro? Pessoas que têm fraca expressão são as pessoas menos suscetíveis. E eles já estão fazendo, inclusive, testes que eu posso saber se eu sou suscetível ou não. Eles vão saber se eu tenho uma boa expressão desse receptor ou não, tá certo? Então, isso é uma coisa boa. Quanto mais você estuda, mais você vai... eu vou escrever errado aqui. Você vai atrás de procurar coisas que possam ser utilizadas, tá certo? Então, veja, eu produzo anticorpo contra isso, eu bloqueio ele ligar aqui. E se eu identifico quem é mais vulnerável ou não, por exemplo, se eu for uma pessoa que tem baixa expressão, eu preciso me preocupar e estar presa dentro de casa? Não, eu podia estar na rua, né, gente? Eu tenho baixa expressão, eu sou uma pessoa que pode ser poupada da infecção. Isso talvez explicaria aquele monte de gente, principalmente da idade de vocês, que quando tem essa infecção é muito fraca. E às vezes nem tem nada, né? Tem gente que já tem anticorpo, não sabe nem que teve coronavírus. Então, isso pode ser explicado exatamente pelas essas expressões. Vocês já viram falar que criança geralmente tem pouca probabilidade de eles se infectarem, criança, já viram? Viram falar? Sim. Geralmente eles colocam pessoas com mais de 60, mas eles dizem assim, mas a criança, ela quando tem, é só uma coisinha, né? É só um resfriado comum. Ouviram falar, né?
Então, o que acontece no trato respiratório das crianças no início? Quando o vírus entra, que ele vai querer se infectar naquelas células logo no início, cadê o receptor para ele entrar? As crianças não têm, ou tem baixíssima expressão, que seria esse grupo aqui, ou nem tem. Certo? Na fase adulta, você já tem, né? Mas as crianças têm baixíssima expressão, às vezes nem tem. Então, o bicho não entra. Oi? Professora, eu tenho uma dúvida. Foi relatado, eu acho que é essa semana, sobre a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, falando justamente sobre uma reação mais grave da COVID em crianças. Mas você viu que é uma coisa rara, né? Não é uma coisa comum. A maioria, a gente geralmente tem que pensar assim, a maioria não tem nada, só espirra. E são síndromes que acontecem. Repete o nome da síndrome. Síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica causada justamente pela COVID. Então, veja só, nessa criança, olha o termo que você usou. Síndrome da inflamação, repete de novo. Desculpa, repete de novo. Inflamatória multissistêmica. Pronto, são multissistêmicos. Vamos imaginar. Professora, é semelhante à síndrome de Kawasaki, aquela genética. A genética. Então, isso depende muito tanto que é uma minoria. Tem um professor, amigo meu, que está investigando essas síndromes aqui em Fortaleza. Mas são poucos casos, não são uma coisa, não. Mas a gente tem que pensar assim, a maioria das crianças tem uma resposta tranquila, né? E eles nem se infectam, na maioria das vezes, porque nem receptor eles têm, tá bom? Eu já estou terminando, viu, gente? Então, veja lá, depois a gente chega nos linfócitos, né? Esse aqui é a imunidade adquirida. E aqui vem a pergunta para vocês. Se nós temos a defesa inata, né? E vocês sabem que ela não funciona porque ele entra. Aí chega a imunidade adquirida. Se Virgem Maria, como é que aquele pessoal morre, né? Porque a gente completou agora esse final de semana 100 mil mortes no Brasil. Então, cadê a nossa imunidade? O que é que a gente vai fazer, né? O que é que precisa, o que é que funciona, o que é que não funciona? O que é que a gente tem que ter certeza, gente? A maioria das pessoas, nossa defesa é perfeita. A gente não pode botar a culpa no pobre do sistema imunológico, não. Ele é perfeito. As pessoas que têm, tá certo? As pessoas que têm aquelas reações sérias pela exagero de se produzir citocinas, que vai ser nossa aula da tarde, que eu vou falar da imunidade inata. Aquele exagero, aquela tempestade exagerada de citocinas, que vai levar a uma coisa mais grave, uma inflamação mais grave, tá certo? Agora, se a inata não funciona, gente, a adquirida não funciona, olha aqui o que, é que nós estamos esperando, a vacina de quem? Do Oxford, né? Já tem da Rússia, já tem da China, já tem, sabe Deus de onde. Eu só sei de uma coisa, que eu vou para a fila da vacina do Oxford, né? Que está perto de chegar. E eu vi uma mensagem ontem eu estava indo para casa, saiu na rádio dizendo que o Ministério da Saúde vai priorizar, quando essa vacina chegar, vai priorizar o Norte e Nordeste. Ixi, depois eu fiquei feliz. Mas não é porque nós somos Norte e Nordeste, não. É porque é por causa das chuvas, é por causa que chama de sazonal, né? É exatamente porque não adianta você dar agora para o frio, tem que dar agora para a gente que quer começar as chuvas na frente. Então, nós vamos ser priorizados, viu, gente? Pelas vacinas Norte e Nordeste. Então, veja, se nada não funciona para muitas pessoas e adquirido não funciona para muitas pessoas, então nós temos que estimular uma coisa da adquirida, que é a produção de anticorpos. Tá bom? Ok? Então, a gente fecha aqui e a gente se encontra aqui, hora mesmo, é 1h40, né, gente? 1h40, prof. Bom, vocês querem fazer alguma pergunta sobre esse tema? Eu vou entrar em imunidade inata. Alguma pergunta? Professora, bom dia. A respeito da bibliografia, não consta na sua apresentação. O que é que a senhora indica para estudar os assuntos que estão sendo tratados nessas aulas? Ah, tá. Eu acho que eu passei para vocês o ABAS, não passei? O ABAS 8, quando eu estava no S1.
Foi o que a senhora indicou mesmo, né, senhora? O Abas não deixa de ser qualquer livro de imunologia, tá certo? Pena que meu e-book não está pronto ainda, senão eu poderia já colocar ele como referência. Mas, assim, qualquer livro de imunologia que você possa utilizar. O que é que tem na biblioteca de vocês aqui? Já tem o Abas de 2019? Já, professora, a gente tem o Abas na biblioteca virtual. E, se eu não me engano, é essa versão também que tem no nosso Drive. Eu vou só conferir. Certo. Deixa eu só deixar uma coisa bem... Uma coisa, as pessoas têm... a imunologia, ela se torna complexa porque o livro, ele é complexo. Se você for abrir o Abano no primeiro capítulo, você tem vontade de infartar. Porque se eu estou falando de propriedades gerais, o primeiro capítulo, gente, só é para você ler estourando 2 páginas. Só leia exclusivamente o que a gente está discutindo. Porque o primeiro capítulo do Abas, gente, ele faz uma revisão do livro todo. Se você for daquele tipo de gente, parece que como eu, que gosto de ler livro, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, se você for assim no Abas, você vai ficar louca. Porque a propriedades gerais estourando, acho que são 2 páginas do primeiro capítulo. Não leio o capítulo todo agora. Quando é que eu devo ler o primeiro capítulo todo? Quando a gente terminar nossas aulas de imunologia, aqui do S3. Aí vocês vão estar aptos a ler o primeiro capítulo todo. Aí a minha aula de hoje à tarde era imunidade celular. Então você vai... imunidade inata. Aí você vai lá no capítulo do Abas e vai ler inata, tá certo? O que eu vou ler de inata? Se você for olhar no capítulo de inata, tem pelo menos uns 4 páginas ou 5 que ele fala do receptor TOL, aquele receptor que eu disse para vocês que reconhece os PAMPs. Aí eu vou perguntar para vocês, e vou ser sincera, qual é a relevância para um estudante de medicina saber todos os receptores que existem de reconhecimento de PAMPs e DAMPs dos fagócitos? Diga aí para mim qual é a relevância de você saber disso. Então, não é para você ler aqueles 4 páginas. O que você precisa saber? Que a gente tem receptores que reconhecem PAMPs e DAMPs, e aprenda o nome, receptor TOL. Receptor TOL só se fala nele agora. Receptor de manose, receptor de proteína ligadora de manose, receptor scavenge, né? Tem vários. Mas, assim, você tem só que saber que tem esse receptor e que, para ele reconhecer o patógeno, que são os PAMPs, ele tem esse receptor. Tá certo? Agora, ler aqueles 4 capítulos, saber aquele monte de receptor, que cada um reconhece o rabinho da bactéria, que reconhece não sei o que da bactéria, tem o TOL 1, TOL 2, TOL 3, TOL 4, TOL 5, pelo amor de Deus. Jamais eu perguntarei numa prova qual a função do TOL 7. Nem me pergunte, que eu também não sei. Então, veja só, tem vários receptores, então não perca tempo. É isso que estressa o aluno. Como é que eu oriento? Que você pega as minhas aulas... eu não entendi o que é opsonização, que eu só vou falar à tarde. Eu não entendi. Esse slide não está muito bom. A professora falou, mas eu não entendi. Aí você vai lá especificamente naquele tema e vai ler o que vai reforçar o que você sabe, tá bom? Ok? Podemos Ok, fechar? professora, obrigada. Perfeito. Ok. Podemos. Beijo, até mais tarde. Bom almoço. Até mais tarde. Não, bom almoço. Tá Eu bom, desejo bom almoço. Tá bom, para nós, né? É. Hoje é uma tarde de se ver, tá bom? Beijo. Até logo. Tchau.